que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos. Agora são 6h59. Muito bom dia, no ar a edição regional do Jornal da Manhã. Os destaques desta sexta-feira. Ontem tivemos uma tentativa de roubo que quase culminou num latrocínio da forma tentada em plena Avenida Manuel Ribas, no centro de União da Vitória. Temos detalhes também para Santa Catarina. O governador Carlos Moisés decidiu recuar e não vai mais licitar o hospital, então, de campanha no valor de mais de 74 milhões de reais. Aliás, nem licitar iria, porque o procedimento era ser de outra forma. Temos matéria também especial para a cidade de Bituruna, o uso obrigatório de máscaras no município, porém, as pessoas que não têm condições de comprar máscaras, a prefeitura estará distribuindo de forma gratuita através de uma campanha que começou nesta semana no município. Esses são apenas alguns dos assuntos que você acompanha a partir desse momento aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan. Seja muito bem-vindo. Neste momento temos 4 graus e 6 décimos de temperatura aqui na área central de União da Vitória. Na área urbana, área central, não houve formação de geadas. Porém, é claro, devido à temperatura e à previsão, certamente em algum ponto do interior do município ou cidades vizinhas, como General Carneiro, esta possibilidade de geada certamente foi bem maior. Quanto ao dia de hoje, a temperatura máxima poderá chegar aos 24 graus, o sol aparece entre poucas nuvens e assim será no final de semana. A diferença é que as temperaturas mínimas já sobem um pouquinho. Hoje temos praticamente 4 graus de temperatura, amanhã é o dobro, 8 graus de mínima. E a máxima vai permanecer na casa dos 24 graus, pelo menos até o início da próxima semana. O CIMEPAR não marca, por enquanto, possibilidade de chuva aí para os próximos dias. Pelo menos até o final da outra semana. Outra semana será na casa do dia 25. Não tem previsão de chuva, então, aqui para a região. O nível do rio Iguaçu continua baixo. Nesta manhã, amanhece com apenas 1,40 m. Hoje nós começamos esta edição falando sobre segurança pública. Ontem tivemos aqui um crime que chocou a comunidade pelo local onde aconteceu e, claro, pela crueldade. O fato foi na Avenida Manuel Ribas, quase esquina com a Rua Cruz Machado, área central de União da Vitória. Na noite de ontem, uma mulher, aqui, é claro, vamos preservar os nomes, a mulher estacionou o seu veículo, um Jeep Compass, para ir até uma lan house, certamente para fazer algumas fotocópias. E na saída, ela foi surpreendida por um elemento, cerca de 20 anos de idade, já bem conhecido no meio policial aqui na região. Este, armado de faca, tentou dar voz de assalto a ela. Ela, quando foi abrir o carro, foi abordada pelo indivíduo que, com a faca, tentou empurrá-la para dentro do veículo. Momento esse que a vítima começou a gritar por socorro. Até devido pela questão do horário, ainda tinha bastante gente pelas redondezas, tinha alguns comércios abertos ainda. Nesse momento, segundo as informações do elemento, porque ele foi preso na sequência, então esse é o testemunho dele, digamos assim, ele disse que se assustou e ali o modo de reagir foi esfaqueando a vítima. Foram pelo menos 2 facadas, uma na região do pescoço. A mulher acabou então ficando ali mesmo, inconsciente, foi socorrida imediatamente pelo Corpo de Bombeiros e conduzida ao hospital APMI. A nota preliminar que recebemos ontem à noite é que ela ia passar por uma cirurgia de emergência e o seu estado era delicado, correndo inclusive o risco de óbito. Não temos uma nova atualização por parte do hospital nesta manhã, mas aí o indivíduo tentou fugir a pé. Antes da fuga, alguns transeuntes que ele passavam até tentaram segurar o indivíduo, mas ele, armado de faca, ameaçava as pessoas, então ele conseguiu fugir. Mas não foi muito longe não. A polícia militar chegou rapidamente, isso 1 minuto depois do fato, e conseguiu lograr êxito na detenção do elemento entre o Fórum e a Ponte de Ferro, nessa região. Ele foi preso
conduzido até a 4ª Subdivisão Policial. Na sequência, o carro da vítima também foi trazido para a 4ª Subdivisão Policial para uma perícia e ali, então, o delegado ouviu o indivíduo. E esta foi a versão dele, segundo a informação de forma extraoficial que recebemos. Tentamos manter contato com o delegado-chefe da 4ª Subdivisão Policial, ainda na noite de ontem, Dr. André Vilela. Ele falou que ia aguardar ainda, é claro, alguns detalhes, fazer a perícia no veículo para poder lançar uma nota sobre este assunto. Vai ficar à disposição da Justiça, a princípio como até tentativa de roubo, mas como a vítima foi gravemente ferida, vai responder certamente pela lesão corporal. Então, ali nessa tentativa de assalto que tivemos na área central de União da Vitória. Lamentável, ainda mais se tratando de um indivíduo que já foi preso por diversas vezes pela polícia militar, desde os tempos de menor de idade, vinha aprontando. Aí a gente pergunta, e a justiça? Cadê? 7h mais 5, 7h05, vamos falar de coisa boa? Bom, em Bituruna, assim como em outros municípios da nossa região, será obrigatório o uso de máscaras, já feito por decreto, inclusive, lá em Bituruna, é o decreto 69/2020, que foi publicado ontem, que estabelece, então, novas ações para o combate ao coronavírus, entre eles o uso da máscara. Mas tem muitas pessoas, por mais que uma máscara não custe muito caro, mas elas não têm condições financeiras, até devido ao momento, à pandemia, onde muitos estão parados, sem trabalhar, sem receber. Então, a Prefeitura, além de falar da questão obrigatória, vai ajudar o cidadão biturunense. Com isso, criando um programa que já foi lançado nessa semana, que fará a distribuição gratuita de máscaras através dos agentes comunitários de saúde. E toda a população de Bituruna, quem tem condição, pode estar participando. E o prefeito Claudionete Paulo Castilho fala justamente sobre esse programa que vai gerar, então, máscaras que serão distribuídas na sequência para a população de Bituruna. Acompanhe. Máscara para todos, eu te protejo, você me protege. Então, pessoal, aqui pedir, aquelas pessoas que podem, que têm condições, é uma campanha solidária. Nós queremos que as pessoas entendam que, a partir do momento que eu ajudo, eu não estou ajudando apenas a mim, ou a minha família, ou meus amigos, mas ajudando também aquelas pessoas que talvez não teriam condições de estar adquirindo uma máscara. A ideia é que todo biturunense tenha pelo menos uma máscara que é reutilizável para poder fazer a sua proteção. E, junto com isso, nós já estamos lançando aqui. Essa semana nós estaremos editando um decreto e a partir da semana que vem vai ser de uso obrigatório as máscaras aqui na nossa cidade. Então, o que você vai vir para a área central, vai andar numa via pública, vai ser obrigado a usar a máscara. Então, vai ter multa? Vai ter multa. Então, na primeira é a orientação. Se você está na cidade, eu não tenho máscara, eu não recebi ainda a máscara gratuita. Nós vamos estar fornecendo a máscara e a partir de então, se a pessoa estiver sem a sua máscara na cidade, vai poder ser lavrado aí uma multa para a pessoa usar. Então, a partir do momento que você está usando, você vai estar se protegendo e também protegendo aquelas pessoas que estão em vias públicas. Então, se eu vim no supermercado, vou na farmácia, vou no banco, obrigatoriamente eu vou ter que usar a máscara. Então, pessoal, a partir, nós lançamos esse decreto na quarta-feira, ele entra em vigor na próxima semana. Lembrando que na terça-feira, dia 21, é feriado nacional. Então nós vamos determinar já que esse feriado seja para todos os estabelecimentos, que nenhum estabelecimento da nossa cidade abra suas portas na próxima terça-feira, dia 21, feriado nacional. Também vamos estar fazendo recesso na prefeitura, nos nossos órgãos públicos, funcionando o nosso Hospital São Vicente de Paula e também a unidade básica de saúde do bairro Nossa Senhora Aparecida. Desta forma, evitando também as aglomerações que infelizmente estão acontecendo aqui na nossa cidade. Então são ações. Se você puder até sexta-feira colaborar, nas cooperativas de crédito, Sicredi, Sicobi e Cressol, tem as caixinhas de depósito e senão numa conta específica no banco, na cooperativa Sicredi. E a partir da semana que vem nós vamos estar fazendo a entrega, através das agentes comunitárias de saúde, de todas essas máscaras para as famílias,
biturunenses para que elas possam se proteger e utilizar quando elas estiverem em vias públicas. Então, só aqui atualizando os números para a nossa região, em Bituruna, temos até o presente momento a nota técnica sobre o coronavírus, 9 pessoas sendo monitoradas, uma notificação, já foram 9 casos descartados, pelo presente momento não há nenhum caso em investigação e nenhum caso confirmado de Covid-19 no município de Bituruna. Pela região, temos aqui dados para Porto União, temos casos monitorados e acompanhados, 32 pessoas, nenhum caso suspeito, nenhum confirmado e já foram 91 casos então descartados. Esses são esses casos monitorados, que as pessoas geralmente elas estão num estágio gripal, né, resfriadas ou gripadas. Com isso, elas têm que ser monitoradas, mas e aí então por isso que esse grande número de pessoas monitoradas e ao mesmo tempo de pessoas também que foram descartadas, que era realmente apenas então uma gripe ou então um resfriado. União da Vitória, o dado atualizado de ontem, mostram que no momento temos 9 casos suspeitos no município, já foram descartados 56 casos, confirmados em União da Vitória, até o presente momento, foram 3. Destes 3 casos, 2 pessoas já foram curadas. Então, atualmente temos um caso em aberto, né, de Covid-19 no município de União da Vitória. E já depois do intervalo vamos falar das ações por parte do governo do estado do Paraná no combate então à pandemia que vivemos, e também tem matéria para Santa Catarina. Sabe que o hospital de campanha de mais de 74 milhões? Pois é, o governador desistiu da ideia. Agora são 7 horas mais 14 minutos, de volta com o Jornal da Manhã, trazendo informações agora para o estado de Santa Catarina, que acaba, claro, envolvendo aqui a nossa população também, moradores de Porto União, Orinópolis, Matos Costa. Afinal, o dinheiro dos seus impostos, você tem que saber para que direção estão indo. Bom, na semana passada, principalmente, o governador Carlos Moisés queria, através de dispensa de licitação, porque era uma espécie de um contrato de emergência, fazer um hospital de campanha lá em Itajaí. Mas o valor desse hospital é que assustou, mais de 74 milhões de reais. Você acompanhou já aqui ao longo então dos últimos dias a Assembleia Legislativa, né, reprovando a ideia. Ontem, o próprio governador quis rebater as críticas da vice-governadora sobre isso, que era mais uma questão até de economia, fazer um hospital nos moldes do governo federal, em torno de 10 milhões, do que fazer um de 74 milhões. Houve ali, então, um pequeno entreveiro entre governador e vice. Mas, no finalzinho do dia de ontem, o governador, então, fez uma live para dizer que decidiu desistir da ideia. Bom, nosso porta-voz lá na Assembleia, o deputado Maurício Scudelar, aquele que tem um grande elo aqui também pela nossa região, falou sobre esta vitória do povo catarinense, porque segundo ele, né, esse valor era muito alto para um hospital. Ele já disse aqui em outra oportunidade que era mais viável utilizar esse dinheiro para reformar e para estruturar muitos outros hospitais a nível de Santa Catarina, inclusive o nosso São Brás aqui em Porto União. Recebi agora com satisfação a informação dada na televisão aí pelo próprio governador Carlos Moisés do cancelamento da licitação para o hospital de campanha, que teria o custo de 76 milhões de reais aos catarinenses por 100 leitos e que a previsão era da implantação em Itajaí. Digo isso com alegria, porque nós enfrentamos um momento de dificuldade, mas não é momento dos catarinenses serem prejudicados nas questões financeiras do Estado. Então, essa contratação que estava prevista, feita em menos de 24 horas, tinha muitos fatos obscuros e foi motivo
da minha denúncia, primeiro deputado a fazer a denúncia nesse sentido, que essa contratação não atendia os ditames legais e nem a questão financeira estava devidamente esclarecida, e até porque o governo até agora não investiu e tem muito para investir nos hospitais do estado de Santa Catarina. Tem como avançar na ampliação dos leitos de UTI, hospitais que já têm UTI, hospitais que podem vir a ter, transformar leitos de hospital em UTI, que já são leitos preparados. Se precisar leitos de enfermaria, pode haver a contratação de hospitais e em hotéis, a implantação de hospitais em hotéis. Os hotéis já têm quarto separado, banheiro, então esse é um protocolo já previsto pela Defesa Civil nesses casos. Se esgota todos esses recursos para depois, então, se investir em hospital de campanha. Então, primeiro, ampliar a possibilidade dos hospitais, se necessário, contratar até hotéis para transformar em enfermaria para os casos menos graves e, por último, em caso extremo, a contratação de hospital de campanha. Então, agora vai sair um novo edital, segundo o governador, ainda teimando na questão de hospital de campanha, sem esgotar as outras possibilidades dos protocolos, mas nós vamos estar vigilantes e acompanhando. Mas então, uma boa notícia para a sociedade catarinense, que depois de muita cobrança da Assembleia Legislativa, dos deputados, um assunto que levantei, e agora o governador anunciou a suspensão da contratação desse hospital de campanha que seria montado em Itajaí, nos moldes em que estava fazendo. Essa era a informação, um bom dia e que Deus ilumine a todos. E quando o deputado falou que o governador vai continuar teimando nessa de hospital de campanha, realmente, né, ele desistiu desse hospital de 70 e poucos milhões, né, que não era nem licitado, e agora sim, de forma licitada, vai querer fazer 10 hospitais de campanha. Claro que em menor porte, mas espalhados em várias regiões do estado de Santa Catarina. Você vai acompanhar agora um trecho dessa live, dessa transmissão ao vivo que foi feita ontem através dos canais oficiais do governo na internet. A transmissão teve mais de 50 minutos de duração, mas a gente separou aqui um trecho justamente do governador falando do hospital, como era então que ele ia fazer a contratação desse hospital de mais 70 e poucos milhões de reais, 74, 76 milhões nessa casa, o que levou ele a desistir da ideia e agora a nova ideia de fazer 10 hospitais de campanha. Uma das notícias que eu reputo como muito importantes para o dia de hoje é o anúncio que nós estamos fazendo da contratação, não de um hospital de campanha, como tem sido falado, mas sim agora de 10 hospitais de campanha. Nós devemos fazer uma autorização, obviamente, por demanda, né, da instalação de cada um, mas um processo pelo órgão central de compras do Estado de Santa Catarina, que é a Secretaria de Administração, mas de um trabalho de um grupo colaborativo, onde a Secretaria da Defesa Civil vai integrar, também a Secretaria de Estado da Saúde, a Controladoria e a Secretaria da Administração, conjuntamente vão fazer um novo edital para um pregão para aquisição, então, dos hospitais de campanha. É importante dizer que naquela mesmo escopo do objeto, que nós havíamos lançado a licitação anterior, mas fazendo alguns ajustes, obviamente. Importante dizer também que nessa modalidade de pregão, o outro edital foi por dispensa de licitação. Nós estamos tomando aqui uma decisão agora de fazermos um processo de licitação para aquisição dos 10 e não de um só. E explico o porquê dessa decisão também. Um dos fatores motivadores é que nós tínhamos uma extrema urgência de contratar o nosso primeiro hospital de campanha, que nós não tínhamos uma expectativa de como a nossa curva reagiria em termos de mortes e também de avanço do Covid-19 aqui em Santa Catarina. Hoje nós colhemos claramente o resultado do esforço que nós fizemos nesses 30 dias. Hoje está fazendo 30 dias que nós começamos
com as boas práticas, com práticas de isolamento social, e nesse período, inclusive, flexibilizamos algumas práticas, né? Retomamos algumas atividades, começamos antes e passamos aí de forma segura e responsável retomar algumas atividades. Então a gente saiu de fato na frente. Os nossos gráficos mostram que nós não tivemos nenhum pico, nenhuma aceleração considerável do número de óbitos, nem de casos confirmados para a Covid-19. Então isso nos dá, de certo modo, um pouco mais de tempo para a gente programar as nossas ações. Aliado a isso, no dia de ontem, a Secretaria de Estado da Saúde lançou um edital de chamada pública, um chamamento público, para contratação nos hospitais privados de leito de UTI. A nossa expectativa com esse edital na praça, hoje foi lançado ontem, hoje está sendo publicado em Diário Oficial, foi construído o edital ontem, hoje lançado em Diário Oficial. Isso já era uma programação nossa, que nós já tínhamos anunciado isso aqui há mais de 2 semanas, aproximadamente, mas ele se concretizou na data de ontem. Hoje será publicado em Diário Oficial, e a gente tem aí alguns dias para receber, por chamamento, os interessados em alugarem, essa seria a expressão mais adequada, os leitos de UTI na rede privada dos nossos hospitais. Então, o Estado vai remunerar dentro dos hospitais privados, e a gente tem a expectativa de conseguir aí, nesse primeiro movimento, de 50, quem sabe até os 100 primeiros leitos, que corresponderiam ao leito de UTI, aos 100 leitos de UTI que nós estávamos lançando naquele edital. Agora nós estamos reprogramando isso para não 100 leitos de UTI em campanha, mas 1.000 leitos de UTI em campanha. Por isso fiz o anúncio aqui de uma retomada de um edital sim de licitação, para que a gente tenha mais tempo para poder avaliar todas as propostas, não excluir nenhum participante, ou seja, oportunizar mais participantes nesse certame e fazer isso com calma. Por quê? Porque além da nossa curva ter respondido muito bem, além de nós termos no dia de ontem lançado esse chamamento para mais aluguel de leitos de UTI nos hospitais privados, nós também conseguimos disponibilizar até o dia de hoje 281 novos leitos de UTI, além daqueles que nós tínhamos previamente à pandemia. Esses 281 eles se somam a mais 100 leitos que nós bloqueamos na rede hospitalar catarinense, ou seja, então nós temos 381 leitos hoje, e nós estamos ocupando desses 381 apenas 62 com ventilação mecânica. Então isso corresponde a 16,27% dos novos leitos disponíveis, né? Isso é muito importante que se diga. Isso nos dá, até então era tudo muito novo, mas olhando esses números e depois desses 30 dias de esforço de todos, de você, cidadão, isso nos dá condições de fazer a nossa contratação dos hospitais de campanha, ao invés da dispensa de licitação, e fazer, portanto, uma licitação no formato de pregão, para que a gente possa ter mais segurança jurídica. Então, dessa forma, a gente anuncia hoje aqui o cancelamento daquele primeiro edital, o primeiro chamamento da dispensa de licitação. Havia uma dispensa de licitação, a contratação direta. Nesse período em que se fez esse esforço, até porque a gente não tinha ainda os números e não sabia o que nós teríamos pela frente, a gente percebeu que vários questionamentos foram feitos, questionamentos judiciais, empresas insatisfeitas, não conformadas, obviamente, com o resultado, entraram com recursos. Ora se manteve o processo, ora se suspendeu, ora se manteve novamente, ora se suspendeu. Isso gera uma insegurança, especialmente para quem está atuando em emergência, como é o nosso caso, na pandemia, e a gente precisa de uma estabilidade, uma segurança jurídica. Num contrato com a administração pública, o que o ente público normalmente precisa? Ele precisa da segurança contratual, da segurança jurídica, da qualidade no produto, da certeza da entrega, da escolha do melhor preço, da escolha do melhor produto. Enfim, são uma série de coisas que a administração pública trabalha com os contratos, visando selecionar a melhor oferta, selecionar a melhor proposta. E a gente entendeu, então, que o objeto será o mesmo. Hospitais de campanha, não no formato como alguém mencionou, que seria estrutura física apenas. O formato desses 10 hospitais de campanha será o mesmo. Pessoal, como a gente já anunciou aqui, né, João Batista? Pessoal, alimentação, enfim, todos que trabalham
em UTIs, os 100 leitos, agora 1.000 leitos, né? E os equipamentos, no mesmo formato em que os equipamentos participarão depois do patrimônio público estadual, depois que forem entregues. Então nós vamos fazer uma retomada desse processo, mas agora com um pouco mais de calma, um pouco mais de tempo, até para que se tire qualquer sombra de dúvidas, enfim, expectativas também de outros participantes. Então a gente faz o pregão eletrônico com esse novo horizonte que nós temos. A partir do chamamento público que foi lançado, assinado ontem, publicado hoje, nós temos aí a expectativa de mais leitos de UTI. A nossa taxa de ocupação ela é bem reduzida, a gente percebe que há um crescimento até desproporcional em outros estados. Aqui a gente está bem sob controle, fruto do nosso esforço, né? Do nosso esforço de isolamento social, do preço que todos nós estamos pagando enquanto administração pública, enquanto o cidadão particular, ou seja, não colapsamos a nossa estrutura de saúde, estamos com a situação sob controle. E aí a gente vai redirecionar, então, esse processo de aquisição de bens e serviços, mão de obra, pessoal, enfim, para um processo de pregão que vai nos dar, entendo, com esse grupo de trabalho integrado, Defesa Civil, Secretaria de Administração, que é o principal órgão comprador do Estado, com a sua expertise, a Secretaria de Saúde, fazendo especificação mais detalhada, inclusive, do objeto do hospital de campanha, a controladoria seguindo para e passo, né, observando e anotando, pontuando todas as correções que devem ser feitas. Nós acreditamos que teremos uma aquisição mais segura e mais estável e menos suscetível de interferência de órgãos externos, autorizando, desautorizando, autorizando, e também menos suscetível da insatisfação daqueles que participam de um certame qualquer, uma licitação, uma vez que o resultado terá que ser um resultado que atenda, né, a todos esses princípios aí de seleção da melhor oferta, mas com os prazos razoáveis, os prazos para que todas as empresas participem com calma, ofertem o melhor que elas podem fazer para o Estado selecione a melhor oferta sobre todos os aspectos, inclusive de qualidade, para o poder público. Então tá aí, sobre pressão, né? Então o governador decidiu voltar atrás e agora fazer algo licitado, e não um hospital, e sim 10 para toda Santa Catarina. E depois do intervalo, o governador do Paraná também falará aqui na Jovem Pan. Jovem Pan. 7h mais 33. O governador Ratinho Júnior, do estado do Paraná, traz agora as informações aqui sobre o porquê que até o presente momento o Estado decidiu prorrogar a questão do distanciamento social e certos tipos, então, de atividades ainda suspensas. Segundo o governador, é preciso, é claro, cuidar da questão da saúde, não chamado achatar a curva, para que, se muitas pessoas acabarem adquirindo o vírus, não superlotem, então, os hospitais, os postos de saúde. Com isso, o nosso sistema de saúde brasileiro, que já não anda bem das pernas, não acabe realmente tendo problemas muito sérios. Mas também, é claro, mantendo, então, esta curva baixa. O estado do Paraná tem poucos óbitos se comparar com outras regiões dos estados, inclusive com o próprio Santa Catarina, tem menos estados que o próprio estado do catarinense. E o governador falou, então, sobre as medidas tomadas pelo governo do estado até o presente momento, e inclusive hoje, no período da tarde, poderemos ter novas novidades a nível de Paraná. O governador vai lançar algum novo decreto e estaremos também atualizando as informações. Mas, por enquanto, continua tudo como está e o governador explica o porquê. Mas o mais importante é manter a restrição para as pessoas, esse convencimento, essa noção de cada cidadão de que evite sair de casa. Esse freio que nós fazemos no volume de setores, vamos dizer assim, que pode ficar aberto e o que não pode ficar aberto, é justamente para você não superlotar as ruas, o transporte público, que é um problema, talvez um dos mais graves nesse sentido, porque se você tem muitas pessoas dentro do transporte público, a proliferação do vírus é um negócio que ganha uma velocidade fora do controle, aglomerações, quer dizer, é o remédio que o mundo inteiro está fazendo e que nós não podemos deixar de fazer. Nós temos que comparar, você veja, a Itália, país de primeiro mundo, colapso. A Espanha, país de primeiro mundo, colapso. O estado de Nova York é mais rico que o Brasil inteiro. Só o estado de Nova York, ele é mais rico que o Brasil inteiro. Está morrendo 2, 3 mil pessoas por dia lá,
Por quê? Porque não houve esse planejamento das pessoas se frearem e segurar a sociedade para que não pode estar na sua normalidade. Nós não estamos num momento de normalidade. Então, claro, nós não podemos também asfixiar o nosso sistema econômico, mas nós temos que, de alguma maneira, reduzir o número de pessoas na rua para que elas não fiquem tendo o risco de ter o contato com o vírus ou até mesmo de transmitir esse vírus de uma maneira descontrolada. O vírus ele vai propagar, mas ele tem que propagar de uma maneira controlada para que todo esse time aqui que está na retaguarda tenha condição de tratar com qualidade o paciente quando chega no hospital. Senão daqui a pouco você tem filas nos hospitais e, obviamente, nenhum país no mundo, e nós estamos vendo que os países de primeiro mundo não estão tendo nem eles mesmos condição de segurar o número de pacientes de infectados. Então, esse planejamento é importante para dar retaguarda também para o sistema de saúde do nosso estado. E, claro, agora eu tenho feito um trabalho já de alguns dias para cá, conversado muito com os prefeitos. Eu já fiz reunião com as 20 maiores cidades, fiz reunião com alguns presidentes de associações. O presidente da Associação dos Municípios do Paraná está integrado com a gente nesse planejamento, para que cada cidade não fique fazendo também uma decisão isolada. Você fechar a cidade com barricada não vai resolver. Nós temos que levar alimentos, nós temos que levar medicamentos, as pessoas têm que circular, em especial nas áreas estratégicas. Então nós estamos criando aqui todo um cronograma de trabalho e também daquilo que a gente pode soltar na medida do possível, onde não há aglomeração, onde não aumente o fluxo de pessoas na rua, e aquilo que a gente deve frear por uma questão óbvia, para que o vírus não se prolifere da maneira que nós não podemos deixar que isso aconteça. Eu não posso falar daqui 3, 5 dias ou daqui 20 dias nós vamos ter que fechar o estado e todo mundo ficar recolhido. Essa é uma análise que a Secretaria de Saúde vai fazendo diariamente, e automaticamente a gente também, visualmente, a gente vai vendo. Eu estou reparando se tem ônibus lotado. Não está tendo, pelo menos aonde eu passei nessas vistorias, eu não vi superlotação em ônibus, que é um bom sinal. Você tem mais um fluxo de carros, mas não tem dentro dos ônibus uma superlotação. Se isso começar a ter, além da normalidade, com o aumento de casos diários, de uma maneira fora da curva que o Paraná está planejando, aí é a tomada da decisão. Nós estamos fazendo isso diariamente. Não tem como eu te precisar, daqui uma semana vai ser feito, daqui 15 dias. Isso daqui pode ser que amanhã. Hoje, olha, subiu demais, está fora da normalidade, nós vamos ter que recuar. Aí o governo do estado tem que tomar a posição e eu tenho que decidir. Mas, enfim, nós estamos insistindo na metodologia didática e no bom senso das pessoas, que a imprensa tem nos ajudado muito nisso e é fundamental que continue ajudando. E também, eu tenho ouvido falar pouco nesses dias, isso por todos, nós temos que cuidar dos idosos. Não pode deixar o idoso sair de casa à toa. Se alguém puder ir lá comprar na farmácia o que o idoso precisa, ir no mercado para o idoso, evitar visitar avô, A minha mãe fez aniversário essa semana. O meu abraço nela foi pelo telefone. Falei: mãe, tudo bem? Deus te abençoe, feliz aniversário, saúde, fique em casa. Não pude dar um abraço nela. Então as pessoas têm que mudar o hábito. Sentir, como ela também deve ter sentido. Mas a gente tem que aprender a mudar neste momento, pelo menos um período de 3, 4 meses, que é a mudança cultural de atitude, até para preservar. Eu gostaria de dar um abraço nela pessoalmente, mas eu daqui a pouco posso estar prejudicando ela por causa de um abraço. Então nós temos que ter essa consciência acima de tudo. E a população tem que colaborar. Se a população colaborar, provavelmente a gente não vai ter que tomar uma decisão mais drástica. Então, o nosso reforço e a nossa avaliação é diária. Bom, então tá aí, palavras do governador, e realmente a população tem que colaborar. Temos aí o uso de máscaras, por mais que seja a questão obrigatória mesmo, é para quem está atendendo, quem está trabalhando, e recomendada para toda a população. Mas essa recomendação é bom que se utilize, principalmente quando há um espaço com mais pessoas. E sempre tomar as demais medidas, álcool gel e tudo mais, para tentarmos, é claro, manter nesse nível baixo de casos que temos a nível, pelo menos, de Paraná e aqui pela nossa região. A edição regional do Jornal da Manhã vai ficando por aqui. Você continua acompanhando o jornal versão nacional, mas eu volto amanhã, sábado, a partir das 7 horas. A você, uma excelente sexta-feira. O fato acontece. A Jovem Pan informa. Você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo. Jovem Pan.